Oi, pessoal. Vamos aguardar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje vamos falar a respeito do início de carreira na advocacia. Vou aceitar a nossa convidada de hoje. Hoje quem vai falar comigo é a Bruna, a respeito do início de carreira na advocacia. Ela vai trazer junto comigo aqui várias dicas que serão muito importantes para vocês, tenho certeza que vocês vão adorar. Eu conheci a Bruna lá no Clubhouse, a gente já se encontrou em várias salas, trocamos várias ideias e eu tenho certeza que ela vai ter muito a acrescentar aqui para vocês, por isso que eu ela para participar dessa live. Vamos ver se deu certo. Tô conectando. Oi, Bruna. Oi, tudo Tudo bem? bom? Tudo bem contigo, Bianca? Tudo bem. Primeiro te agradecer, né, por aceitar participar dessa live comigo para ajudar jovens advogados no início de carreira, que a gente sabe que é um momento tão difícil, né? Então, é sempre bom ter alguém compartilhando histórias, dividindo ideias, né, para poder auxiliar. Com Primeiro vamos certeza. Eu que agradeço o convite. Primeiro vamos falar um pouquinho de você, né? Para o pessoal te conhecer. Quem é a Bruna? De onde você é? Em que área você atua? Pessoal, vou pedir para vocês também apertarem no coraçãozinho, porque quando vocês apertam no coraçãozinho, a live é entregue para mais pessoas. Se vocês puderem encaminhar também para chamar outras pessoas, encaminha para um amigo advogado aí, que eu tenho certeza que vai ser muito válido. Até Então, Bruna, aproveitar aqui e encaminhar também para algumas pessoas. A isso. pessoa vai conversando. Vamos chegando, pessoal. Certo. Bruna, Bianca, me então diz me uma conta coisa, um tá me pouquinho. ouvindo bem? Tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. É porque eu liguei um ventilador aqui e talvez o barulho esteja Aham. atrapalhando um Não, pouquinho. não tá atrapalhando não, tá ótimo. Me Então, tá conta bom. sobre você então, Bruna. Qual é a área que você atua, de onde você é, um pouco da sua história. Vamos lá, então. Eu sou natural de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Provavelmente ninguém ouviu falar ainda. Mas eu moro há 15 anos em Pelotas, também no Rio Grande do Sul. E eu tenho uma história de carreira um pouquinho interessante, né? Porque eu fui descobrindo o meu lugar hoje na minha carreira muito por acaso. Então, de início, eu sou formada há 8 anos, né? Desde 2012. E quando eu me formei lá atrás, não existiam todas essas novidades dentro do direito, dentro da advocacia, né? Não existia a figura do advogado empreendedor que nós temos hoje, ao qual eu me considero enquadrada no meio, né? E antigamente era só aquela advocacia tradicional, em que o pessoal ficava o dia inteiro sentado na frente do computador, peticionando, atendendo clientes, fazendo audiências. Era isso que existia. E aí, por influência, né? Eu nunca tive ninguém na minha família que fosse da área do direito. Apenas alguns primos muito distantes, assim, que eu não tinha relação nenhuma. Então, eu realmente não tinha com quem contar, né? Nessa ajuda no início da advocacia. Início, eu me vi completamente perdida nesse início de atuação. E aí eu comecei a buscar sozinha, né? Qual que seria o meu caminho. E por muita influência de conhecidos, parentes, amigo de amigo, né? Eu caí no mundo dos concursos, que todo mundo diz que o mundo dos concursos é a maior maravilha do mundo, que a gente precisa fazer concurso, né? Porque senão a É gente não verdade. tem. Aham. E aí eu fiquei 3 anos estudando para concurso. Entre idas e vindas, assim, eu fiquei 1 ano e meio, aí depois eu trabalhei em uma empresa privada e depois mais 1 ano e meio estudando para concurso. Só que sempre eu precisava pagar as minhas contas, né? Então sempre eu trouxe junto comigo a correspondência jurídica, que eu atuava em paralelo, mas eu não considerava isso como uma carreira, né? Como um nicho de atuação dentro do direito. Até porque a correspondência jurídica ela era muito mal vista, muito É mesmo. verdade. E desvalorizada, né? Infelizmente. Muito, muito, muito. Desvalorizada em partes até hoje, assim, né? São poucos os profissionais que sabem se
se posicionar no mercado sem ter que fazer aqueles leilões de valores, né? É. E aí, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que, na realidade... Oi, Marilis! Desculpa, Ah, ela interrompi entrou. por mim, lembrando agora. E aí eu resolvi seguir na advocacia, eu resolvi que não era para mim aquela vida de concursos, só que ao mesmo tempo eu não sabia como começar, né? Então eu comecei a procurar emprego, não achava emprego em nenhum escritório, aquela luta que a gente sabe do jovem advogado sem estrutura nenhuma, né? E Aham. aí, aos pouquinhos, eu fui caminhando para um lado, caminhando para o outro, fui testando várias outras carreiras e a correspondência sempre caminhando ao meu lado. Eu sempre, como fonte de renda, a minha correspondência. E aí, depois de um tempo, né, eu realmente aceitei a correspondência como a minha carreira dentro do direito. Eu consegui contornar aquela ideia de que era apenas um bico dentro da advocacia, né? Consegui realmente me estabelecer como profissional, conquistar o respeito das pessoas à minha volta, que a gente já sabe que já é difícil por ser mulher. Mas ainda por eu ter uma cara de nova, né? Eu tenho uma cara Sim. de muito mais nova do que eu realmente sou. Aham. E então todas essas coisas já eram dificuldades e mais a correspondência ainda do meu lado não me ajudou muito. E aos pouquinhos, agora até foi questão de pouco mais de um ano atrás, teve uma chavezinha que mudou na minha mente, né? Porque eu nunca gostei de ser aquela advogada peticionante que ficava o dia inteiro no escritório, sentada, fazendo peças. E Era aí mais eu me dei ativa. conta... Exato. E aí eu Aham. me dei conta que eu poderia ser apenas a parte de gestão e captação de clientes, né? Prospecção de clientes. E resolvi abrir meu próprio escritório e hoje eu pessoalmente atuo somente como correspondente, porque é o que eu gosto de fazer dentro do direito, mas eu tenho um Aham. escritório com uma sócia e vários parceiros, né, que atuam junto comigo em todas as áreas praticamente. A gente só não atua em criminal por enquanto, mas estamos Ah, abertos a parcerias no criminal também. ótimo, muito legal. Gente, acho que alguém decidiu fazer alguma obra aqui, tá fazendo um barulho de vez em quando, mas espero que não atrapalhe. Não sei se Eu não vocês. tô ouvindo. Não, que bom. Não. A Marilisa até perguntou aqui qual que é a melhor forma de fazer parceria na correspondência, né? Eu não sei se você poderia mencionar para a gente responder essa pergunta. Eu não Claro, atuo na área de correspondência, na verdade, mas tenho certeza que você pode ajudar ela nessa questão. claro, claro. Então, parcerias na área de correspondência, a gente consegue, em primeiro lugar, a gente consegue através das plataformas o primeiro contato com os clientes, né? Pensando Aham, gente que atua na correspondência, os nossos clientes são os nossos colegas. Então, são outros escritórios de outros locais, ou então colegas autônomos de outros locais também que não precisem se deslocar à nossa comarca ou nossa região para realizar aquela atuação. aham, Pensando nisso, a gente pode ter esse primeiro contato com o cliente através da plataforma, né? Estando cadastrados na plataforma, ou aham, então através justamente desse network jurídico que nós estamos fazendo com os colegas, né? aham, E sim. a outra plataforma lá vem É, também aham, ajudar muito nesse sentido, que a Marilis mesmo é uma querida que eu conheci lá e aham. Eu também conheci ela lá. admiro muito o trabalho dela e conheci por causa da outra plataforma. Te conheci lá também. Então, eu mesma, quando eu preciso de alguma correspondência jurídica, eu entro em sites. Tem alguns sites que viabilizam isso, né? Que eles fazem essa ponte entre o advogado que precisa da correspondência e o que vai realizar, né? Então, eu sempre procuro esses sites e encontro várias pessoas dispostas a prestar esse serviço. Então, é uma Uhum. área bem legal mesmo, que às vezes os advogados não param para observar, né? Exatamente. A gente sabe que agora, com o advento. Ah, boa estratégia. Obrigada, Marilis. E também. Ah, e outra coisa que eu não falei também das parcerias é que a gente também pode, né, participar de comissões, por exemplo, comissões da OAB. Então, tudo isso gira em torno do relacionamento. E tem muitas pessoas que fazem essa prospecção de clientes na correspondência também através das redes sociais. Eu Aham, acabo fazendo
Porque como eu já tenho 8 anos de mercado nessa área, eu já tenho uma carta de clientes bem grande. Então eu acabo só reciclando esses relacionamentos que eu já tenho. E claro, ficando exposta ali nas principais plataformas da minha região. E assim a gente tem que saber identificar também. Dependendo de cada região, uma plataforma é melhor, a outra vai ser pior, e assim por diante. Tem que saber identificar bem. Ah, bem legal. Sabe o que eu fazia? Entrava em contato com os maiores escritórios de outras cidades, me apresentando e pedindo para enviar exatamente. A gente pode Ótima ideia. enviar um currículo por e-mail, se apresentando. Isso. É uma excelente estratégia. Inclusive, quando eu mudei um pouco o foco de atuação, porque hoje eu atuo muito mais no extrajudicial, né, na correspondência extrajudicial, eu preparei um e-mail para toda a minha lista de clientes e alguns que não eram clientes fidelizados, mas eram pessoas que eu já tinha feito uma ou outra diligência aqui ou ali. E mandei esse e-mail explicando que agora eu estava me especializando na parte extrajudicial, porque eu estou fazendo uma pós-graduação em extrajudicial. E dessa forma eu começaria a atendê-los melhor nessa área. E muita resposta. Isso foi muito bom, esse disparo de e-mails que eu fiz. Você acaba se mostrando para os outros advogados, né? Você mostra que você faz o serviço, que você tem especialidade naquilo. E às vezes ele não está precisando disso agora, mas com certeza ele vai deixar o seu e-mail lá para quando precisar de alguma coisa, né? Te procurar. Então é uma forma muito boa, aquela forma manual, né? Não esperar só o sistema te dar o retorno. Você correr atrás também e dar a cara a tapa. Muito legal. Certeza. Com certeza. Se a gente não dá a cara a tapa na advocacia, a gente não vai para lugar nenhum. Não pode ficar sentado esperando no escritório, porque isso aí já passou, né? Foi a época que isso funcionava. É verdade. Muita gente, agora mudando um pouco assim de assunto, muita gente no início da advocacia, quando acaba de formar, essas pessoas não sabem se elas devem procurar um emprego, né? Igual você disse que você tentou procurar um emprego, ou se elas devem tentar abrir o seu próprio escritório e ver no que vai dar, né? Pelo que eu vi que você me falou, você também não atuou em nenhum escritório depois que se formou, certo? Eu não atuei. Eu acabei atuando, mas foi uma coisa até mais recente. Deixa eu te dizer já o ano. Foi 2018, eu acredito. Não foi tão distante. Porque, na verdade, era uma amiga minha. Era uma amiga que precisava, entrando em licença maternidade, e precisava muito de alguém de confiança no escritório, porque praticamente ficaria o que ficou, né? Nas minhas mãos, assim. Ela tinha ela tem um sócio, só que o sócio, no momento, estava só com tempo parcial para o escritório, porque tinha um outro trabalho também. Então, eu basicamente entrei sozinha lá tá, mas não foi como empregada, então, ou associada, não. Foi mais pra... não. E foi por um curto período de tempo. Vou mandar um oi pra minha madrinha, que ela me mandou aqui, a Valdaíra. Todo mundo participando. Então, nesse caso, muitos ficam com essa dúvida, né? Se eles devem ou não entrar para um escritório de advocacia ou se devem abrir o próprio. Na verdade, eu sou suspeita para falar, porque desde o começo, há 3 anos, eu advogo como autônoma. Eu entrei como associada, como sócia do meu esposo. Então, assim, eu sou suspeita para poder falar da advocacia autônoma. Mas eu indico, assim, pelo menos o que eu penso, é que a pessoa, caso ela tenha um interesse em advogar e não tenha feito algum estágio, não tenha a prática jurídica ainda, tem aquela incerteza muito grande sobre como funciona, eu acredito que é melhor a pessoa começar como empregada ou associada de algum escritório, justamente para sentir aquele ambiente corporativo, né? Como que funciona. Porque, assim, a advocacia ela é muito peculiar. A gente não sai da faculdade sabendo o que fazer, né? Sim. Então, quando a gente sai bem perdida, né? Nossa, totalmente. Então, quando a gente se associa com pessoas experientes, com outras pessoas que estão há mais tempo na área, com certeza isso vai fazer toda a diferença. E aí você, durante por exemplo, se você for empregado ou associado, você pode fazer o seu caixa, né? Fazer um caixa ali legal para você, por exemplo, se manter 6 meses, caso você queira começar um escritório
e nada entrar nos primeiros 6 meses, você tem aquele caixa ali para poder te ajudar, entendeu? Então, assim, caso as pessoas, alguém que esteja assistindo, tenha alguma dúvida com relação a isso, eu começo como empregado, como autônomo mesmo. Agora tem pessoas que são mais, assim, agressivas, né, mais radicais e que já preferem, não, eu quero abrir o meu escritório e tudo bem. Tem várias formas hoje, tem o escritório físico, tem o escritório digital, né, que você pode... Digital, você não tem praticamente nenhum gasto, né? Você só tem gastos quando você precisar alugar alguma sala ou atender algum cliente em um café, né? Então, assim, meu ponderamento a respeito de ser empregado ou ser associado ou mesmo ser autônomo seria basicamente isso. Você teria alguma pontuação para poder fazer a respeito desse início de advocacia, né? Porque muita gente forma e fica totalmente perdida. Eu recebo várias perguntas. O que eu devo fazer? Será que eu devo ser empregado de algum escritório, mandar meu currículo? Será que eu devo abrir uma portinha ali para começar a receber meus clientes, né? Sim. O que eu digo sempre que é muito importante se decidir abrir um escritório, nunca fazer isso sem ter uma boa reserva de emergência antes. Porque é um tiro no pé. Tem muita gente que eu já ouvi falar, inclusive, que faz empréstimo para mobiliar o escritório e abrir o escritório. Isso é um tiro no pé. Já entra com a corda no pescoço. Exatamente. Porque, em primeiro lugar, tu não tens uma reserva de emergência. Ou seja, se não entrar clientes nos primeiros meses, como que tu vai te sustentar e sustentar esse escritório ainda com todos os gastos que vão ter? Porque vai ter gasto de aluguel, vai ter gasto de água, luz, internet, uma série de coisas, né? Então, assim, uma reserva de emergência é essencial. Bem como tu falaste, no mínimo 6 meses de uma segurança, né? Mas eu tô muito ansioso. Bom, então tenha 3 meses ali, no mínimo dos mínimos, por favor, não menos do que isso. E ponto principal, claro que entrando como associado num escritório ou até mesmo como empregado do escritório, é ótimo para ganhar experiência prática, para ganhar segurança na atuação, porque tu vai teres ali vais ter uma base de segurança ali de todos os profissionais mais antigos que vão te auxiliar em qualquer dúvida que tu tiver. Vai ter quem socorrer, né? Exatamente, vai ter quem te socorra em qualquer problema, qualquer situação de desespero, né? Porque no início dá demais de muito desespero. O pessoal acha que não, mas é verdade. E especialmente, queres abrir o teu escritório? Bom, então tenhas em mente que não basta apenas saber de direito, não basta apenas saber o técnico para trabalhar. Tu precisa saber de pessoas, tu precisa saber de vendas, tu precisa saber de relacionamentos, tu precisa ter um network, que é famoso, né? O que é um network? Uma rede de pessoas, então rede de conhecidos, rede de colegas. Então é uma série de coisas que envolve, né? Mas são essas as ponderações principais, assim. Também, oi, Thaisa. Oi, Thaisa. Exatamente, gestão, uma capacitação na prospecção de clientes, né? Então, estude o máximo que puder. PNL, que são as técnicas de programação neurolinguística, né? Técnicas de relacionamento interpessoal, técnicas de convencimento de pessoas. E aqui eu não digo aquele convencimento para o mal, eu digo convencimento para o bem, para tu saber trazer a pessoa para aquela conversa, engajar com ela de uma forma que ela se conecte a ti. Então isso tudo é muito mentais, né? Que estão muito em alta. Exatamente. Então é uma série de coisas que vai envolver esse início sozinho, né? Não só o início, porque até hoje a gente ainda estuda sobre tudo isso, né? Então é verdade. Nunca parar de escapar. Não, uma coisa que você disse aqui, quando a gente é autônomo, né, quando a gente abre o nosso escritório, um dos medos é que a gente não tenha quem buscar quando a gente tem algum receio com relação a alguma causa, né? A gente fica segura, normal. E aí que eu também dou uma dica já aproveitando, que é a questão de você buscar parceiros, né?
fazer parcerias. Hoje em dia, com as redes sociais, eu no começo, quando eu tinha dúvidas, eu sempre buscava pessoas que eu tinha como autoridade na minha área e mandava um direct lá, mandava uma mensagem. Uhum. E as pessoas sempre respondem, né? Elas sempre dão um retorno para você. Então é bom fazer isso, ter esse compartilhamento de informações, né? Sempre buscar alguém, principalmente nesse início da advocacia, que ele é tão complicado, né? É, com certeza, com certeza. Eu mesma, eu todos os dias respondo várias perguntas de direct, não me importo, adoro até responder. Às vezes me empolgo e respondo muita coisa lá, mando uns 5 áudios para a pessoa, mas faz parte, né? Eu gosto de compartilhar o conhecimento que eu vou adquirindo ao longo do tempo. Acho importante. Verdade. É muito importante mesmo. Com relação, você disse a respeito da reserva de emergência, o quanto ela é importante, né? E ela não é só importante com relação a você ficar resguardado, mas também até mesmo questão do mindset, né? Do modo de você levar aquilo, né, durante o tempo. Porque quando você tá só com aquela coisa na cabeça de eu preciso de dinheiro para poder pagar o aluguel desse mês e tudo mais, você acaba não focando no que você deve focar, que é na prospecção, gestão do escritório. Então, isso também vai te prejudicar. Então, quando você decidir abrir um escritório, é bom você abrir ele já com uma base, né? Que possa te ajudar, possa te auxiliar para que você se mantenha firme e não desista, né? Porque a gente vê tantos advogados desistindo no início de carreira e a gente sabe que é só insistir. Se você insistir, você consegue permanecer, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa também. Outra coisa Tudo que também. a gente persiste, a gente. Perdão, te interrompi. Não, pode falar, pode falar. Tudo que a gente persiste de forma inteligente e com um método bom, não tem como não ter sucesso. Ai, desculpa, veio uma notificação aqui, eu fui tirar e bati tudo. Tudo bem. A gente tem que pegar, né, as informações que a gente tem, por exemplo, as pessoas que estão assistindo essa live. Você que é jovem advogado, utilize essas informações, adapte ela para o seu caso, você vai ver o que é melhor para você, entendeu? Não tem uma regra, né, do que deve ser feito ou não. Você vai adaptando essas informações no seu caso e aí você consegue ir sabendo o que é melhor para o seu escritório. Outro ponto que é bastante importante, com certeza, e é muito importante isso. Então, te interrompi de novo. Eu acho que eu tô com. Não, tudo bem. Acho que tá com um delay. Um pouquinho de delay entre as conversas. Sem problemas. Pode falar. O que eu ia dizer é que são a questão que hoje em dia tá tão famoso, né? A nomenclatura soft skills, que são essas habilidades finas, assim, né? Que são as coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Então, as hard skills são as habilidades técnicas que a gente aprende na faculdade e essas soft skills relacionadas às pessoas mesmo, à comunicação que a gente, até a própria oratória que a gente não aprende na faculdade, né? E são importantíssimas. Às vezes até eu me arrisco a dizer que mais importantes do que as técnicas, porque as técnicas todo mundo estuda e consegue aprender. Agora, soft skills tem gente que não consegue aprender. É verdade. E eu até falo, né, que o mais importante quando você termina a faculdade não é você ir lá fazer uma pós-graduação, né? Porque conhecimento jurídico você já tem, o suficiente para você começar o seu escritório. Primeiro você precisa aprender sobre gestão, como que você vai trazer clientes para o seu escritório, né? Então, são essas técnicas que a faculdade nunca te passou, para depois você se preocupar em aperfeiçoar na pós-graduação, né? Mas primeiro, o principal é você já começar estudando a respeito dessas técnicas para você manter o seu escritório, né? Um bom planejamento estratégico é o que de fato vai manter ele. Com certeza. Já aproveitando essa que a gente está falando sobre ser associado ou ser autônomo, vamos falar um pouquinho sobre sociedade. Devo abrir um escritório sozinho ou devo buscar um sócio, alguém que complemente as minhas habilidades? Como que eu devo fazer, né? Eu acredito que um sócio, quando você vai abrir um escritório, um sócio é muito importante, desde que você saiba escolher esse sócio. Porque da mesma forma que ele pode, né, te elevar o nível do seu escritório, pode te ajudar, né, ambos crescerem juntos, ele pode te puxar para baixo também.
Então, Uhum. é muito importante saber que se a pessoa tem o mesmo mindset que você, se pensa do mesmo jeito, né? Se tem os mesmos princípios, porque isso vai ser importante para a sobrevivência do escritório. Tem muitos sócios Sim. que, por exemplo, quando são duas pessoas, um sempre fica insatisfeito com o outro, né? Ah, porque eu tô trabalhando mais. Então, assim, é muito importante a gente observar isso para que não ocorra. O Rafael tá Uhum. falando aqui, sócio esposo. É É o melhor teu ainda. esposo? Isso, aham. Ele é meu esposo e meu sócio. Então, assim, Legal. no nosso caso, a gente tem o mesmo mindset, a gente sempre busca evoluir, sabe? Sempre buscamos estudar fora Uhum. do direito, estudar coisas que a faculdade não nos ensinou. A gente sempre está Uhum. buscando fazer network, sabe? E eu acho que isso é importante, porque não adianta você Sim. ter um sócio que só quer ficar, por exemplo, por trás da cadeira e não se preocupa com networking, aparecer, por exemplo, nas redes sociais, né? Então, a gente tem que observar tudo isso na qualidade de um sócio. Além disso, eu acho importante também que ele te Eu complemente, né? diria exatamente, exatamente. Eu acho que é essa a questão. Eu sempre digo que uma sociedade é um casamento também. E aí tu tens os Ah, dois, né? Tu tens duplo o casamento no meu casamento e a caso. sociedade com o casamento. Aham. E é muito importante isso, porque realmente, de fato, é um casamento também, só que é um casamento profissional. E às vezes até a gente passa mais tempo com um sócio ou com uma sócia do que com o próprio parceiro, né? É. Então, o que eu digo assim, o que a gente busca quando a gente vai buscar um parceiro, alguém para um casamento mesmo, né? A gente busca pessoas com os mesmos princípios, a gente busca pessoas com qualidades ou iguais ou parecidas com as nossas, ou que nos complementem. A gente busca pessoas com talvez as mesmas crenças do que nós, né? Então, isso é importante de identificar em um sócio também. Especialmente um sócio que não tem as mesmas habilidades do que tu, se forem somente esses dois sócios. Por quê? Pode haver conflito, Sim. né? Por exemplo, eu tenho uma sócia que não gosta e não quer fazer nada da parte de prospecção de clientes, não quer aparecer no digital, não quer fazer nada disso. Para mim tá ótimo, porque eu não me importo nem um pouquinho de fazer isso. E ela Aham. me complementa nessa parte técnica, porque ela ama fazer a parte técnica e ela é extremamente boa nisso. E Aham. ela chama a Bruna também, é uma Ah, boa. que legal. Mas tá tudo certo. Porque é um casamento que dá certo, porque a gente É. complementa uma a outra e ninguém cobra a outra de coisas assim, ah, porque tu não fez isso daí, né? De uma forma Sim. ofensiva. Então, isso é muito importante. E assim como num casamento, é importantíssimo que numa sociedade haja essa transparência e essa conversa ativa os sócios, né? Porque de nada adianta eu ficar brabo, ficar descontente com alguma atitude do meu sócio e não falar nada, guardar para mim. Isso é extremamente prejudicial, assim É. como no casamento também, porque a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai acumulando aquele monte de coisa, de sentimento ruim e quando É. explode, não tem um Já é controle tarde. normalmente. Já é tarde, exatamente. Aham. É importante pensar nisso. É verdade. Outra coisa também que é muito importante numa sociedade, às vezes as pessoas ficam na dúvida, eu não sei se eu vou começar uma sociedade mesmo com alguém, eu tô com medo. Talvez o primeiro passo a ser dado pode ser dividir despesas, né? Só dividir. É muito Uhum. comum hoje em dia a sociedade só na questão de despesas, e aí cada um Sim. prospecta o cliente da sua área, se precisar da área do outro colega faz uma parceria, 50% para cada um, ou por indicação, não sei, aí é a pessoa que vai Uhum. achar como que deve ser o melhor, né? Mas assim, é uma boa iniciativa. Pelo menos você vai conhecer a pessoa, como que você vai lidar com essa pessoa, né? Pode ser uma hipótese para quem fica com medo de começar e já direto fazendo uma sociedade, aquela coisa mais fixa, né? Com certeza que sim. Inclusive, a nomenclatura é livre, né, para sociedade, parceria, o que for, porque eu, por exemplo, posso encarar também a minha situação aqui
como uma sócia ou como uma parceira, porque a gente faz uma divisão de 50-50, só que o nome do escritório é apenas o meu, porque ela de fato não quis entrar nem nessa parte comercial, Tá. né? Aham. Então é tudo livre, a nomenclatura é livre. Aham, é muito bom. É, sim, você tem que adaptar, né, conforme o seu escritório necessita. Cada pessoa vai Claro. saber o que se adequa ao caso dela, mas eu acredito que essa forma, igual você faz aí também, você tem alguém que te complementa, né? É muito importante, porque também não adianta só você ficar, igual você fala, que gosta de estar mais na rua, né? Mais prospectando, sua imagem aparecendo. Não dá só para ficar só nisso, né? Precisa de alguém atrás da mesa para peticionar, que gosta de ficar lá peticionando. Não, Então, por isso que é bom. E também não dá para ficar duas pessoas só atrás da mesa. Então, por isso que é bom sempre um complementar o outro. sim, esperando que caia cliente do céu. É, aí não vai rolar, né? Então, escolhi dessa parte Bianca, inicial, né? Se... Oi? Acho que travou. Será que foi a minha ou a da Bruna que travou? Vocês poderiam me comentar aqui para mim? Deu uma travada? Será que foi a minha? Oi, voltou? ai, voltou. Tá me ouvindo melhor agora? Tá me vendo melhor? Tô. Eu fiquei na dúvida se foi eu que travei ou se foi você. Não sei também, mas eu troquei a minha internet para ver se melhora, porque para mim tava travando muito a tua imagem. E agora Ah, melhorou. tá. Eu Acho acho que que a minha agora vai internet dar certo. é tranquila. Voltou, né, gente? Voltou. É, então, escolhi essa fase inicial, se a pessoa vai ou não abrir um escritório sozinho e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito importante para iniciar, assim, que sem isso, eu acho que a pessoa não deve nem pensar em abrir um escritório, se vai, em qual nicho que vai focar, né? Se vai decidir atuar em determinada área, o que vai fazer, né? Porque quando a pessoa pensa que ser generalista, né, falar sobre tudo, por exemplo, na hora de se posicionar, vai atrair mais clientes, mas na verdade ela vai estar afastando, né, a longo prazo, né, nem a longo prazo, a médio prazo ela vai, na verdade, estar afastando as pessoas, porque as pessoas hoje procuram alguém que esteja especializado naquele assunto para que possa confiar, né, para que possa confiar a sua causa. Eu e o Rafael falamos sobre isso na aula, na live passada sobre nicho. Só que não falamos sobre como escolher o nicho, né? Essa parte mais prática, sobre como você deve decidir qual nicho você precisa atuar. Tem um método que eu acho super importante, super válido a gente observar na hora de escolher o nicho, que é muito famoso, que inclusive o Érico Rocha fala a respeito dele, que é o método PhD, em que você tem paixão pelo que você faz, né? Habilidade e também você tem a demanda que supra, né? A sua necessidade de prestar aquele serviço. Demanda, tem gente que fala dinheiro também, né? Que as duas coisas Uhum. são comuns. Sim. Então, nessa questão, você tem que ter paixão pelo que você faz, porque não adianta, se você não fizer algo que você não gosta, a longo prazo você não vai conseguir se manter, você vai cansar disso, né? Você pode escolher uma coisa que você mais tem habilidade, que talvez na faculdade você se identificou melhor, né? Que você fez no estágio, às vezes, que você já sabe praticar aquilo, praticou muito no estágio. Então, é um bom Sim. caminho também a escolher. E, é claro, você precisa estudar o mercado, analisar se tem demanda, como está a concorrência na sua cidade, né? Porque não adianta você fazer o que ama, que você tem habilidade, se você não tem demanda, se você não tem um retorno, né? O que você teria que E pensar? é importante isso porque se tu não tens paixão naquilo que tu faz, e aqui eu não tô falando daquela utopia de faça o que você ama e você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Não acredito nisso. Eu Porque também mesmo não. fazendo o que eu amo, tem dias que eu odeio estar trabalhando porque tem coisas que não são boas de fazer. E sempre vai É, existir. Em qualquer e trabalho sempre vai existir o lado bom, o lado ruim e o lado mais ou menos. Então, não é sempre. A gente nunca vai conseguir fazer só a parte boa, até porque daqui a um pouco ela deixa de ser boa, a gente enjoa, né? É da natureza humana.
Aham. Então, é, só que a questão é, se tu fizer alguma coisa que tu não tem absoluta zero paixão naquilo, ou das duas, uma, ou tu vai cansar e vai mudar depois, e aí vai ser um retrabalho, tu vai começar do zero de novo, ou Aham. tu vai tornar um profissional extremamente frustrado. E aí É. vai ser aquela pessoa amarga, aquela pessoa que só vê o copo meio vazio, que odeia todos os dias, enfim, isso não serve pra mim. Se servir Aham. pra alguém, ok, beleza, né? Mas pra mim não serve. E foi por isso que eu tive uma jornada de busca de carreira grande, porque eu poderia ter me contentado com várias carreiras que eu tive paralelas à correspondência, né? Eu cheguei Aham. a ser gerente de projetos de uma empresa americana de TI. Então, assim, eu tinha um salário extremamente bom, né? Foi até eu saí e poucos meses depois iniciou a pandemia. Foi em 2019 que eu fui gerente de projetos. Então, só que era Aham. uma coisa que eu não tinha paixão nenhuma por aquilo. Era apenas pelo dinheiro. E Aham. aí não é uma coisa que se sustente, né? E aí por isso que eu fui buscando o caminho. Então, assim, essa questão do nicho, me desviei um pouquinho do foco principal, mas a questão do nicho é importante para posicionamento. Então, como que tu vais te destacar hoje num mercado de trabalho extremamente saturado como é o do direito? Tendo um diferencial. Só que para tu teres esse diferencial, tu precisas ter uma atuação diferenciada, né? Uma abordagem diferenciada. E normalmente Uhum. isso só vem com um posicionamento de mercado, né? Então, assim, É. quem que não conhece o Nelson Williams, né? Porque ele tem Aham. um posicionamento extremamente rico no mercado. Então, é lógico que eu não vou te dizer que tu tenhas que ter um posicionamento igual ao dele, mas tu tem que ser alguém conhecido no mercado do nicho que tu atuas. E é muito difícil tu ter um advogado generalista que tenha um bom posicionamento de mercado. Porque aquela pessoa que de tudo faz, acaba que dificilmente faz bem tudo, né? A Tem gente como se normalmente aprofundar, né? Em tudo. exatamente, exatamente. E ninguém quer, por exemplo, eu tô com, sei lá, o dedo quebrado, né? Eu não vou buscar um cardiologista para resolver o meu dedo quebrado, né? É uma Aham. analogia que a gente tem que trazer para o direito também. Hoje É em dia, verdade. as pessoas, com o Google, as pessoas não são mais completamente alheias ao direito. Todo mundo sabe ali um direito ou outro que tem do consumidor, do trabalho. Tem gente que sabe melhor que muito advogado, É inclusive. mesmo. Tem preso que. Tem preso, não. A maioria dos presos sabe o artigo, o inciso, tudo pelo qual foram presos. Então, assim, É todo verdade. mundo tem informação. Né? Então, Aham. o pessoal não quer mais um generalista que sabe pouquinho sobre tudo. É, em um mercado tão concorrido, eu acho que não tem mais espaço para o generalista, né? Não quer dizer que o seu escritório não possa pegar essas outras causas, né? Claro que o cliente vai entrar no Sim, seu escritório, você busca um parceiro, né, para suprir a demanda daquele cliente, mas assim, você mesmo é importante que você se posicione de uma forma em algum nicho para você se tornar autoridade naquilo que você claro. escolheu, né? Que você gosta de fazer. Eu, no meu caso, eu comecei a gostar do direito previdenciário quando eu decidi fazer concurso para o INSS. Foi bem acho que foi no meio da minha faculdade, um pouco mais para frente, eu comecei a estudar para o concurso que teria do INSS e foquei no direito previdenciário. Acabou que, por fim, eu consegui um estágio na Justiça Federal que era justamente sobre a matéria de direito previdenciário, na parte que eu atuava. Aí depois eu fui para o gabinete também, focado. Lá eles me colocaram destinadas a cuidar dos processos previdenciários. Então, assim, eu fiquei uns 3, 4 anos antes de me formar, atuando no direito previdenciário. E isso foi fazendo com que eu despertasse essa paixão. Eu vi que, assim, poucos advogados tinham profundidade de conhecimento no direito previdenciário aqui na região, porque é uma área que a faculdade não te ensina, pelo menos não Sim. ensina, assim, a fundo, né? Geralmente é Uhum. matéria optativa,
aquela coisa mais rasa mesmo. E como eu havia me dedicado Uhum. bastante no concurso e também comecei a atuar aqui na Justiça Federal, então eu acabei começando a gostar dessa área, me apaixonei e estou aqui no direito previdenciário até hoje. Então, por isso que é bom a gente fazer um estágio também, né, durante a faculdade, para que você já Sim, saiba assim, o que que você gosta, o que que você não gosta. com certeza. Quantos mais conseguir, melhor. Eu fiz estágio em apenas um único local, né, em toda a minha faculdade, porque, como eu te falei, eu não tinha ninguém no meio que me auxiliasse, né, e que me Aham. dissesse, ai, Bruna, vai lá. Acho que travou novamente Deu uma travadinha, mas Pois é. voltou. Voltou. A gente vai dando um jeito aqui. É. Mas eu acabei estagiando somente no juizado especial civil, né? Porque eu comecei a fazer estágio muito tarde na faculdade, acho que foi no quarto semestre, se não me engano. No quinto semestre. E aí fiz um estágio voluntário de acompanhamento de audiências, depois um voluntário de gabinete, depois fui contratada para a secretaria. Então eu fiz praticamente 3 estágios diferentes dentro do mesmo órgão. Então eu Ai, que aprendi a legal. mesma matéria, várias coisas diferentes, mas tudo da mesma matéria, né? Do Aham. juizado. Mas sou grata, porque aprendi muito também. Nossa, aprende super, né? Faz muita diferença fazer um estágio. Eu fiz um É. estágio uma vez, um período só em um escritório de advocacia, foi meu segundo estágio, e acabou que eu não me identifiquei muito na época com advocacia. Eu queria concurso público de todo jeito, ninguém tirava isso da minha mente. Aí acabou que eu fui para órgãos públicos, aí que eu quis mesmo concurso público. Falei, gente, eu não quero advogar nunca. Aí quando eu me formei, peguei a minha OAB, né? Me vi, igual você falou, né? Eu tinha que me manter, né? Eu tinha que ganhar dinheiro, porque não tinha como eu ficar Sim, estudando só. Aí eu alguém tem que pagar acabei, os boletos, né? então, não tem como. Acabei começando a advogar e foi aí que eu me apaixonei. Hoje eu nem penso mais em fazer concurso público, eu pensava em magistratura, mas nem penso mais hoje. Eu amo empreender. Nossa, eu descobri Uhum. assim, algo que eu jamais imaginei que eu ia pensar dessa forma, né? Mas empreendedorismo é algo maravilhoso e acabou que não mudo mais, eu acho, né? Não pode falar certeza, Sabe mas que sim. a minha história é um pouquinho diferente nesse sentido, porque eu sempre soube que eu queria empreender. Eu foi É, exatamente o contrário. Eu sempre soube que eu queria empreender, tanto que quando eu era pequena, assim, isso é engraçado até. Quando eu era criança, as pessoas perguntavam o que, que eu queria ser, e aí da boca para fora eu respondia o que eles queriam ouvir, né? Mas eu, para mim, sempre soube que eu queria ser CEO. ah, E, e o que é um CEO, né? Um CEO é o gestor maior ali da empresa, né? O aham. gestor máximo da empresa. Então, na verdade, eu sempre tive essa veia empreendedora, até pelo meu pai, que é empresário. Ah, Mas que eu sempre legal. soube disso e por isso eu fugia da advocacia, porque eu pensava que eu nunca ia conseguir empreender na advocacia. E Ah, hoje a história mudou. pois é, porque a gente tem essa ideia, né? Quando a gente não conhece a fundo a advocacia, a gente tem essa ideia de que advogado não é empreendedor, né? Que É. não existe isso, né? Até mesmo eu acho que a gente teve essa cultura de pensar que advogado ele não vende, né? Ele não Uhum. pode fazer marketing, então acaba É, que, graças a Deus, agora essa ideia está mudando, né? Os é. jovens advogados estão aí para tentar tornar isso menos assim impactante na cabeça das pessoas. É verdade. É verdade. Você teria alguma outra dica para poder passar que você gostaria de pontuar para É, deixa eu pensar. O carreira? que, que faltou a gente falar? Me desculpa, Bianca, mas eu tentei abrir aqui, eu tô com o meu computador do lado, tentei abrir a nossa pauta ali que eu tinha te mandado e não consegui de jeito nenhum. Aham. Eu Uma não me lembro coisa, se tinha faltado alguma coisa. uma coisa muito interessante que eu acho é com relação à imagem pessoal. A gente tratar da Uhum. imagem pessoal aqui para o pessoal, para as pessoas, né? Uhum.
Os advogados, eles têm muito essa questão de ter que se portar de determinada forma, né? Parece até mesmo que a sociedade exige isso um pouco da gente. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você escolheu o nicho que você atua, você vai saber qual que é o seu público, né? Você vai Sim. saber o que ele quer ver de você, o que ele pretende, assim, ver nas suas redes sociais, seu posicionamento. Então, você precisa ter esse cuidado também. Porque às vezes o seu público exige que você se posicione de uma forma mais assim, glamurosa, né? Que você seja uma pessoa Sim. que esbanje mais. Agora tem públicos que você não pode agir dessa forma, que você vai afastar ele. Por exemplo, Uhum. na área previdenciária, você não precisa ficar se portando como se fosse assim, com termos muito difíceis, né? Aquela coisa muito, vamos dizer, chique, né? Isso afasta os clientes na área previdenciária. Eles estão Sim. mais ali, são pessoas mais humildes, que querem que você resolva a dor dela. E, então, você precisa muito saber qual que é o seu público-alvo. E aí você tem que se Uhum. portar de determinado modo para que possa suprir a expectativa desse público. Eu diria que o juridiquês só impressiona outros advogados, né? É. Advogados, juízes e promotores, porque nenhum Aham. cliente que eu conheça de nenhuma área gosta de ter uma reunião com um advogado que fique falando juridiquês. Porque, a não ser Aham. que a pessoa também tenha por formação o direito, e aí realmente, né, já é um outro nível de conversa no sentido de não é uma pessoa alheia ao direito, né? Aham. Mas em termos gerais, assim, a grande maioria é leiga. Então a gente Aham. precisa falar de forma que eles compreendam, né? E tem muito disso. Cada área tem uma adequação melhor ao teu cliente, porque senão a gente acaba afastando. Por exemplo, nessa empresa privada que eu te falei que eu trabalhei, eu trabalhava na análise fiscal e abertura de empresas rurais, tá? A gente fazia todo o serviço de organização das empresas rurais e governança também corporativa, dentro das empresas familiares. Então, imagina, a gente está falando com um público rural. Não que sejam humildes, porque não eram nem um pouco humildes, tá? Aham. Eram grandes produtores rurais. Só Aham. que gente, na primeira viagem que eu fui a Goiás, fui ao interior de Jataí, eu acho, na fazenda de um cliente. E eu de salto alto, salto fino, enfiando o pé na terra lá, porque era Atolando. uma altura, assim. Não tem cabimento, não tem cabimento. Tu tem que te portar de uma maneira muito profissional, mas condizente com a situação, né? Eu aprendi e Aham. comprei um par de botas Legal. alto grosso para as próximas visitas, porque eu viajava todos os meses a Goiás. Então, Ah, tá. é uma ação que tens que fazer conforme o teu cliente, assim como a tua linguagem também. Se eu falo para pessoas muito humildes, a minha linguagem tem que ser condizente com o nível de entendimento delas, né? Assim Sim. como a vestimenta também para não afastar. E eu sou uma pessoa um pouco cri-cri, porque eu já sou extremamente reservada, né? Eu não sou uma pessoa espalhafatosa com a roupa, não sou perua, que nem a gente diz aqui no sul, né? Uma pessoa Aham. perua, cheia de coisas, enfim. Eu sou um pouco mais sóbria, digamos assim. Aham. Então, eu não sou aquela pessoa que vou postar foto de biquíni no meu perfil profissional, talvez nem no pessoal. Aham. Então, esse tipo de cuidados, assim, que porque afinal de contas a gente está lidando com a vida das pessoas também, né? Não somos médicos, mas a gente lida com a vida das pessoas, seja a vida Isso. financeira, às vezes é a vida até amorosa, né? Um casamento, uma É. dissolução de um casamento, então Aham. tem que ter cuidado. Agora, uma coisa que eu acho universal, por exemplo, é que quando o cliente vai até o seu escritório, ele deve ser bem recebido, ele deve sentir o aconchego daquele local, né? Porque o cliente, quando ele te procura, ele já está numa situação muito difícil. Ele não gostaria, na verdade, muitas vezes, ele não gostaria de estar indo num advogado, né?
Então, essa imagem que o seu escritório passa também, na questão dele ser algo receptivo, sabe? Algo que receba a pessoa bem, organizado também, é muito importante, porque às vezes quando a pessoa, o cliente entra na sua sala, se ele vê aquele tanto de papel bagunçado lá na sua mesa, aquela coisa louca, né? Isso pode assustar ele, Uhum. porque ele vai pensar que você, como você não é organizado, até mesmo com a sua sala, ou às vezes com a recepção do seu escritório, você provavelmente não vai ser organizado também com o processo dele. É a mesma coisa que É. você entra num dentista, por exemplo, para ser atendido por ele, e o dentista está com os dentes totalmente amarelos, amarelados, né? E você vai pensar, meu Deus, eu acho que não corresponde à imagem que ele tem que passar, né? Então, isso é muito importante de ser observado pelo advogado também, porque a pessoa, o primeiro ponto é que ela vai te comprar pelo que você está passando para ela a Uhum. princípio, né? Até você começar a falar sobre você, sobre o seu produto, a Sim. primeira coisa que ela vai ser impactada ali é a sua imagem. E até mesmo tem uma discussão lá dentro do aplicativo que a gente já viu algumas salas sobre. Tem muita gente dizendo: ah, mas a fulaninha de tal posta foto de biquíni. Ah, porque o fulaninho de tal também posta foto de sunga e coisa. Ok, só que o fulaninho e a fulaninha de tal, eles já têm um posicionamento de mercado que tem o respeito maior não digo, mas já tem um respeito adquirido das pessoas. Então, essa Aham, pessoa acaba não tendo essa imagem prejudicada por causa dessas né, postagens de biquíni ou coisa. Então, a pessoa que ainda está em início de carreira buscando esse posicionamento, talvez seja um tiro no pé, né, tratar isso de uma é. forma irresponsável. Aham, é verdade, tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes não é o conteúdo que seu cliente vai querer consumir. Então, Sim, pode afastar ele mesmo e aí é um caminho sem volta, né? é verdade. É É, verdade. você teria mais alguma dica de prospecção de clientes? Você falou muito sobre network, né? Quanto ele Uhum. é importante. O que você faz para assim, para ter um network mais efetivo? Qual dica você daria? Eu e o Rafael falamos muito a respeito de Uhum. network na última live. O que a gente aplica, sabe? É questão de estar sempre presente, né, na mente das pessoas. Você tem várias técnicas para fazer isso. Por exemplo, quando você não pode estar presencialmente com alguém, através de uma lista de transmissão no WhatsApp, já é uma forma de network. Então, assim, tem várias maneiras. Eu gostaria que, assim, para finalizar a live, para fechar, você pontuasse aqui o que você mais faz, você como correspondente jurídica, né? É uma vertente um pouco diferente da que eu estou acostumada. Então, seria muito legal você Uhum. trazer isso para os nossos seguidores aqui também. Eu até trago de uma forma geral, porque na verdade, como eu faço também a prospecção dos meus clientes, mesmo os que não são de parte técnica que eu atuo, sou eu que faço a prospecção também. Então, eu faço prospecção de previdenciário, trabalhista, também faço prospecção de todas essas áreas também, civil. Então, Aham, assim, como que eu encaro? Eu encaro como três pilares, ok? Primeiro é parentes e amigos, a indicação deles. Então, seja posicionado perante essas pessoas exatamente naqueles problemas que você resolve. Então, o que significa isso? Você tem que saber demonstrar para essas pessoas exatamente quais os problemas jurídicos que você pode solucionar. Para que não necessariamente essas pessoas vão se tornar teus clientes, mas qualquer amigo ou ainda parente deles, quando precisarem, eles vão te indicar, né? Nunca aconteceu com vocês assim, tá um amigo e falar assim: "Nossa, mas eu preciso muito de uma bolsa preta de franja". Aí diz: "Ai, olha lá, tem a fulana de tal que eu conheço, ela vende bolsa, certo que ela vai ter uma dessas para te vender". Isso é uma indicação, aham. né? Uma É relação que eu muito faço. comum. Com certeza. Segundo lugar, network, que como vocês já fizeram uma live sobre isso, não vou nem me estender, porque a gente também já conversou bastante sobre isso aqui. E o terceiro pilar Aham, são as redes sociais. O posicionamento de redes sociais também é importante nesse nível de indicações também, porque
mesmo que eu não atinja o meu público-alvo transformando eles em clientes, essas pessoas, quando tiverem uns amigos ou parentes que necessitem do serviço, vão te indicar também, né? Por exemplo, eu precisei fazer era um clareamento dos dentes, uma limpeza, né? E aí eu comecei a pensar, gente, mas quem que eu vou, né? Em quem eu vou ir? E aí não consegui me lembrar de ninguém. E aí pensei, tá, vou perguntar para alguém, né? Se alguém conhece alguém. E aí, olhando no Instagram, eu me lembrei na mesma hora que eu tenho uma prima que é dentista. E eu, gente, como é que eu não me dei conta disso? E eu só me lembrei, por quê? Por causa da rede social. Então, né, isso é uma coisa muito importante. Agora mesmo, a minha mãe também precisa fazer uma limpeza. E eu disse assim, vai lá na nossa prima que ela faz. E a minha mãe já marcou consulta até. É uma forma de manter, é sempre na mente da pessoa, né? Que você. Porque pode Exato. acontecer da pessoa esquecer que você é advogada, normal. Isso tem tantas informações hoje em dia, né? Então, se você E tá a lá gente produzindo esquece, eu conteúdo, esqueço do arroz no micro-ondas e queimo toda hora. é verdade. E a gente esquece de tudo. Não dá pra contar com que as outras pessoas vão lembrar que tu és. Então, tem que estar É, sempre. É aquela coisa de ganhar pela insistência. Tá mostrando, 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 mostrando. Uma hora ela vai precisar e vai captar e vai te chamar. é verdade. Isso que você falou, que às vezes a pessoa não está precisando, mas ela pode indicar para outras pessoas, né? Por exemplo, eu faço vídeos a respeito de benefícios do INSS e sempre escolho coisas pontuais, né? Que se destinam a certas pessoas. Por exemplo, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre fibromialgia. Se essa doença dá direito à aposentadoria. As pessoas que possuem fibromialgia vão se identificar, mas também é muito comum que ela conheça outras pessoas que tenham a doença, entendeu? Sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai encaminhar esse vídeo para essa pessoa que Uhum. possui a doença e essa pessoa vai saber que eu existo, né? Que ela pode contar Exatamente. comigo se ela precisar, se ela quer tentar aposentar, ela pode Exatamente. contar comigo, entendeu? Então, a Exato. rede social hoje é uma forma maravilhosa de você fazer isso, chegar até uma Uhum. pessoa que às vezes você jamais chegaria sem utilizar ela. Com certeza. Assina É, embaixo. Bruna, foi muito bom fazer essa live com você. Foram muitas informações preciosas que você passou pra gente. Eu já sabia que você tinha muito a acrescentar, né? Porque no aplicativo vizinho você já sempre tá lá compartilhando muita coisa interessante. Inclusive, eu falo que para quem não utiliza, tiver a oportunidade de utilizar, né? Participa, porque, gente, são muitos insights bons. É uma galera muito É. legal que participa. Inclusive, eu tenho convites lá para caso alguém queira ainda, porque quanto mais a gente participa, mais a gente ganha convites, né? Sim, eu tenho convite também. Se o pessoal te usar todos os seus convites, pode me chamar que eu tenho mais Ah, convites que sobre. demais. Demais. Bianca, Gente, muito obrigada. Eu que te agradeço, viu, o convite. Adorei a nossa live. E estamos aí para próximas lives e vamos só com marcar um certeza. assunto aí e a gente desenvolve outra. No perfil da Bruna tem várias dicas para jovens advogados, né, para advogados iniciantes. Então vão lá no perfil dela que vocês vão encontrar bastante coisa legal, né, bastante informação útil. E é isso. A gente espero, né, na verdade, te encontrar em uma próxima live, a gente conversar mais a respeito sobre o tema, porque tem muita coisa para poder falar a respeito disso, que Sim. não cabe em uma só live. E é isso, É, pessoal. Muito obrigada por assistir a gente, por tirar esse momento para aprender um pouco mais a respeito do tema, né? Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir depois também. E é isso. Muito obrigada, muito viu, obrigada. Bruno? Obrigada, Bianca. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.